Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos todo mundo acordado? Esse horário de tarde já, a gente já estaria no segundo café da manhã no dia da semana, né? Terceiro, é aquele pessoal que passa de moto com aquele lanchinho na frente das empresas, aquilo lá, meu amigo, acaba com a dieta de qualquer um, né? Amados, nós chegamos hoje à nossa aula número 22. Nós estamos um pouquinho depois da metade da nossa matéria, do nosso conteúdo, mas eu não posso garantir que nós temos apenas mais 20 ou 22 aulas, porque cada doutrina é diferente da outra, né? Em termos de duração e conteúdo, certo? Nosso objetivo hoje é terminar a antropologia, tá? Só no finalzinho, e começar uma nova doutrina, que é a martiologia. Eu prefiro pronunciar hamartiologia, daqui a pouco eu explico por quê. Ok, vamos, antes de mais nada, orar e pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nesta manhã, ok? Oremos. Deus querido, ao examinarmos a Tua Palavra, a nossa necessidade primeira é a manifestação e a ministração do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que possamos não apenas compreender, mas reter aquilo que Tu tens para nós, de modo que possamos transformar em prática, em esteio para a nossa vida, lentes pelas quais nós vamos enxergar a própria realidade, a nossa cosmovisão. Abençoa, portanto, Deus, o nosso tempo nesta manhã. Abençoa aqueles irmãos que estão se encaminhando e guarda aqueles que estão viajando, enfermos, trabalhando, que estão impossibilitados de estar aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Então, como eu falei, nós quase terminamos a antropologia e nós estamos naquela parte do veneno, né? Dos ataques à ortodoxia, os ataques à fé histórica. E nosso material traz algumas sugestões e eu incluí uma última no final. Vamos lá. Evolucionismo e materialismo. Afirma que a realidade veio à luz pelo acaso e que o homem é só mais um item que compõe essa realidade, tendo surgido por meio de forças impessoais que deram andamento a um longo processo evolutivo. Foi assim, por meio da evolução, que o ser humano chegou ao atual estágio em que se encontra biológica e mentalmente. Uma vez que o homem é somente matéria, não existe vida além túmulo. Então nós já estamos familiarizados, irmãos, por causa da mídia e por causa da própria academia, ou seja, da escola, aonde nos ensina exatamente isso. É você pisar em uma escola, especialmente de nível superior, e eles tentam praticar a frase de Nietzsche e matar Deus, né? E remover Deus da equação. Em alguns momentos da sociedade, você vê uma posição meio esquizofrênica ou bipolar, se você preferir, aonde as pessoas querem deixar Deus, mas ao mesmo tempo querem crer no acaso, ou seja, acendem a vela para os dois lados. É um tanto quanto complicado, porque uma coisa nega a outra. Ou existe uma força, um ser superior que criou tudo, ou não. O grande problema, meus irmãos, é que a alternativa do não inclui que a realidade tenha vindo de um nada, e a própria física comprova que nada pode vir do nada. Absolutamente tudo que nós estamos vendo aqui ao nosso redor, incluindo nós mesmos, somos compostos de matéria. O que você está aí hoje sentado, um dia foi um hambúrguer, certo? Uma parte você aproveitou, uma parte você dispensou. Então, o nosso corpo é composto daquilo que a gente se alimenta. Eu me lembro até hoje, quando eu fiz um implante há muitos e muitos anos atrás, né? Nada biônico, eu não consigo saltar a grandes alturas, nem nada assim, é só um dente, calma. E o dentista falou, olha, você tem que tomar cuidado apenas nesses primeiros meses, porque o implante vai, né, ser tomado aí, incluído na sua parte óssea, porque aí ele falou isso que ficou marcado na minha mente. De 3 em 3 meses, todas as células do nosso corpo são novas. Você troca por células novas
e a incapacidade de trocar com o tempo é que é parte do envelhecimento. Bem, se essa informação é 100% científica ou não, mas ficou gravado na minha mente. Que seja 1, que seja 3 anos, o ponto, irmãos, é que nós somos feitos de partícula. Tem até um poeta, obviamente secular, que diz que nós somos feitos de poeira das estrelas. Ah, que lindo, viu? Isso é uma estrelinha. Mas ele quer dizer apenas de matéria que está girando por aí. O materialismo vai dizer que é só isso. Morreu, acabou. E aí, o grande problema, meus irmãos, a gente falou isso já no nosso caminhar, é que, ok, então, por que eu agredi você, pegar a chave do seu carro e levar para mim é errado? Quem disse? Não, a lei diz. Tá, mas quem disse para a lei que isso é errado? Você não tem mais um padrão de moralidade de certo e errado, porque simplesmente alguém arbitrariamente colocou aquilo ali. Alguém, digo humano, né? Óbvio, irmãos, que a gente sabe o que é certo e errado, e não é por causa, graças ao evolucionismo e ao materialismo. Nós não temos tempo aqui, mas eu acho que essa é uma área que todo cristão deveria estudar o máximo que você puder. Inclusive, no nosso canal da Conferência Sola Escritura, nós recebemos aqui o Adalto Lourenço, né? Não não são vídeos, assim, esgotam o assunto, mas dá uma ótima perspectiva, né? Sobre o criacionismo, porque você precisa responder. Eu falei 1 ou 2 aulas atrás que uma das coisas mais absurdas que um cristão pode falar é dizer assim, você é evolucionista, quer dizer que a gente veio do macaco, né? Então, pelo amor, tudo que é mais sagrado, nunca fale isso, porque isso é um atestado de ignorância, porque não é isso que o evolucionismo defende, ok? Então, esse é um ataque constante e você vai ver isso na mídia, né? Porque é interessante, irmãos, apesar dos buracos imensos que a teoria da evolução possui, quando você vê num filme, quando você vê alguma coisa, passa como se fosse algo comprovado 100%. E não é em pouca coisa. Quando eu era pequeno, lembra dos Super Amigos? Liga da Justiça, né? O nome do desenho animado era Super Amigos, certo? Aí tinha, obviamente, Superman, o Batman, etc. Teve um episódio que teve, não lembro mais o que aconteceu, e algum vilão tinha um raio, regressou lá, e o Aquaman foi regredido. Adivinha para quê? Para um peixe. E aí o narrador, que tinha um narrador que falava, né, em off, ele falava que ele foi regredido aos seus primeiros estágios evolutivos. Eu falei, eita, ferro. E detalhe, eu criança vendo aquilo, assim, tem algo errado aí. Mas olha, aquilo fica na cabeça da criança. A minha, pela graça de Deus, tinha a proteção da palavra e do Espírito. E os outros milhões que assistiam aquilo não tinham. Aquilo fica, é verdade, se ele respira debaixo d'água, ele não evoluiu de um mamífero, ele evoluiu de um peixe, que não faz nem sentido, porque ele não teria cara de gente se fosse isso, né? Mas, é massificado o tempo todo na mídia e na academia, e a gente tem que se posicionar. Detalhe, muita suposta escola cristã não ensina o evolucionismo como um erro. Viu? Ainda diz que é evangélica, diz que é cristã. Por isso que eu vivo dizendo, meus irmãos, aqui em Boa Vista eu conheço uma escola cristã, na qual eu trabalhei. Escolinha evangélicazinha tem um monte. E tem uma que leva, inclusive, um nome que deveria honrar, que de cristão para mim não tem nada também. Né? Então, o meu ponto é que o cristão tem que se posicionar. O que é. Como eu falei também em umas 2 aulas atrás, é óbvio que uma escola cristã deveria explicar o que é o evolucionismo, porque vai cair no Enem. Seu filho não pode chegar despreparado, mas tem que se posicionar sobre o criacionismo como a verdade, como a explicação da realidade de onde nós viemos. Bem, um outro problema, meus irmãos, na antropologia é o existencialismo. De novo, aqui dá 3 aulas. Mas vamos lá. O termo existencialismo abrange uma vasta gama de ideias e concepções. Em seu formato mais secularizado, porém, parte da noção de que o homem simplesmente foi jogado e abandonado neste mundo, de maneira que, se quiser ser feliz, deve viver aqui por conta própria, elaborando seus valores e tomando suas próprias decisões. Portanto, de acordo com essa visão, não há nenhum sentido na vida.
Contudo, o ser humano pode vencer esse vazio existindo intensamente, isto é, vivendo de maneira apaixonada, agindo, sentindo, provando, fazendo, apesar de estar num mundo absurdo e muitas vezes cruel. Gente, quem quer viver assim? Essa é uma vida completamente sem sentido, uma vida completamente sem propósito, certo? Por isso o nome de existencialismo. Você apenas existe, você não tem nenhuma comprovação tátil, real sobre a existência. De novo, você remove Deus da equação, é aí que você vai acabar. Então, quando o Cazuza cantava ideologia, eu quero uma para viver, é a necessidade do ser humano de seguir alguma coisa. Quando ele suprime essa necessidade ou não atende essa necessidade, ele vai cair nesse vazio existencial, aonde ele não sabe do porquê que ele sai da cama. Para mim, o existencialismo é um passinho para a depressão, porque você não tem, tu vai fazer o quê? Aí, o que ele faz? O nosso texto já explica. Ele começa a colocar, vou usar outro ismo nessa questão. Ele começa a usar o hedonismo, ou a busca pela satisfação, pelo prazer, como o alvo da sua vida. Você vê muito isso, gente, nesse pessoal que, inclusive, a rede social glorifica, né? Ele abandonou tudo, aí ele entrou numa Kombi e hoje ele viaja pelo mundo e tal. Como é que ele vive? Sustentado por você que fica assistindo. Né? Aí a rede social paga para ele, ele vive pelo mundo. Aí o pessoal diz, isso, está vivendo o seu sonho. Não tem responsabilidade, não tem vínculo com comunidade, não tem família, não tem uma esposa, ou um marido, ou filhos. Ou seja, parece bonito, mas se você examinar a cosmovisão bíblica, é tudo o contrário. Tudo o contrário. Viver uma vida sem propósito, sem vínculo, sem âncora, sem norte, sem alguma coisa maior do que você mesmo, é o contrário da pessoa. A Jesus nasceu, passou os primeiros anos, ele disse, esse negócio aqui é pior do que eu pensava. Eu vou conhecer o Império Romano, vou viajar pelo mundo e tal. Não. O objetivo era claro. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Pastor, mas isso não pode ser o objetivo dele? Bem, na minha Bíblia diz que ele é meu modelo. Se ele é meu modelo, o objetivo dele nada mais é do que um grande guarda-chuva do objetivo da minha vida também. Que não é viver para mim mesmo, não é viver para a minha própria alegria, não é viver para a minha própria satisfação, não é viver dando tapinha nas minhas costas, jogando confete na minha cabeça. É viver para o outro. Então, quando você enxerga, meus irmãos, isso, você vê que a humanidade está exaltando e glorificando o contrário, que é a busca da autossatisfação, certo? Que é explicado nesse vazio existencial que o mundo tem hoje em dia. Removeu Deus da equação, tudo começa a degringolar. Ainda nesse tópico, mas o tempo que o homem tem para tomar decisões que vão dinamizar sua vida é muito curto. De qualquer forma, no fim, a morte transformará a existência humana em nada. Existencialistas famosos são Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger e Søren Kierkegaard. Esse pessoal faz a cabeça de muita gente na academia. Infelizmente. Leem e acham que estão descobrindo a quinta maravilha do mundo. A forma como você vê algumas pessoas citando, irmãos, é incrivelmente aterrorizador, como pegam como se fosse Bíblia, aquilo que essas pessoas escrevem, né? Aí você vai examinar a vida deles, é uma infelicidade após a outra. Aí eu pergunto, parece aquele negócio do coach hoje em dia, né? Compre meu curso, apenas 5 de R$500 e você vai ter sucesso na vida. Aí você pergunta pro coach, mas o senhor já teve sucesso na vida? Não, meu papel aqui é fazer você ter sucesso, não eu. O cara é um fracassado, mora com a mãe, né? No porão, não tem nada na vida, mas ele tem um segredo para você ser bem-sucedido na sua vida. Então, esses pensadores em grande parte, irmãos, eles me lembram isso, porque eles escreveram esses segredos para a vida. Aí quando você vai ver a vida dos cabros, né? Não é essa maravilha toda. Bem, uma terceira que é completamente diferente das outras duas. Religiões orientais e nova era. Toda a realidade é divina. Antes, nada era divino, nada era espiritual. Agora, toda a realidade é divina, o que inclui o homem. Sendo divino, o ser humano tem poderes sobrenaturais que deve desenvolver
e também detém a prerrogativa de criar suas próprias verdades. Por meio da reencarnação, as pessoas vivem várias vidas até alcançar uma consciência plenamente iluminada e, enfim, dissolver-se na força do cosmos. Desculpe o sarcasmo, meus irmãos, mas é incrível a quantidade de gente que acredita nisso. Alguém ainda lembra de Shirley MacLaine, a atriz que deve estar hoje com 80 e blá, alguma coisa? Shirley MacLaine é famosa, entre outros, como parceira do C.S. Lewis em um filme muito engraçado. Ela fez Laços de Ternura, que é um filmaço lindo, né? Como atriz, assisto qualquer coisa que passar dela porque é muito bom, ou quase qualquer coisa. Mas há mais ou menos 30 anos atrás, ela começou a enveredar pelo esoterismo. Então, o que aconteceu, irmãos, com o esoterismo? Ele nasce no Oriente, certo? É por isso que você vê, na época dos hippies, uma grande semelhança na vestimenta de alguns com roupas da Índia. Porque eles foram literalmente no Oriente buscar uma nova sabedoria. Por exemplo, os Beatles, né? Então eles vão lá e com um guru sei lá do que, e trazem todo o pensamento e mistura com um pouquinho, né, de LSD, que sempre é interessante botar uma droguinha no meio do caminho. E aí você faz um coquetel e você tem uma nova espiritualidade, que agora está misturada com o ocidentalismo. Se você continuar movendo rumo ao oeste, aos Estados Unidos, você vai chegar ao que a gente conhece como Nova Era. Então você tinha viagens astrais, sessões imensas de viagem astral, onde as pessoas saíam do corpo e viam, né, a sala de cima e tal. Então, irmãos, eu vou simplificar a sua dúvida. Tudo demônio, certo? Não tem essa de viagem fora do corpo, não tem essa de visões. É uma mistura de drogas e possessão, ou no mínimo, opressão demoníaca. Pastor, o senhor é meio radical, o senhor não está aberto para as coisas da vida, graças a Deus. Porque a Bíblia fala claramente o que é e o que não é experiência espiritual. Mesmo quando Paulo fala que conheço um homem, muitos querem que ele está falando de si mesmo, né? Que é no corpo, que é fora do corpo, que foi o terceiro, tal. Ok. Quando algo acontece assim, é iniciativa, é agência de Deus para um propósito específico. No caso que Paulo narra, com um propósito de revelação para nós. Você não vê nas escrituras o pessoal tendo reuniões para sair do corpo, ou de viagem espiritual ou astral, ou coisa parecida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque igualzinho a Nova Era faz, eu já vi grupos pentecostais e neopentecostais defendendo. Viagens fora do corpo e assim por diante, coisa que não tem fundamentação nas escrituras. Bem, na internet você provavelmente vai encontrar muita gente, cristãos, que vieram desse meio e trazem testemunhos preciosos de como, no processo de conhecer o Evangelho, uma das coisas que aconteceu foi os seus olhos serem abertos para entender que o que eles estavam vendo não era aquilo que realmente era o mundo espiritual. Por exemplo, num desses testemunhos, essa irmã diz que toda a experiência que ela tinha, ela era acompanhada de seres iluminados, certo? Era um monte de lâmpada LED, assim, andando ao redor dela e tal. Eram os seus conselheiros espirituais. Só nome bonito, né? Espírito iluminado, conselheiro espiritual. Quem não quer um bando desse na sua vida? Ok? Bem, aí ela ouviu o Evangelho. Primeiro ela achou uma coisa muito primitiva. Coisa tão banal, tão simplória. Claro, porque as crianças têm que entender. Foi um negócio extremamente complicado. A gente não pregava o Evangelho para criança, né? Só que com o tempo, meus irmãos, o Espírito foi trabalhando na vida dela e ela se converteu. Na conversão dela, imediatamente é como se ela tivesse tirado uma lente, ok? E aí, quando ela olhou ao redor e viu o mundo espiritual como ela via antes, quando era da nova era, adivinha o que ela viu? Tudo demônio. Então, eu não estou baseando a minha opinião na experiência dessa irmã, estou baseando nas escrituras. Estou só mostrando aqui, eis um exemplo, onde a pessoa viveu a situação e comprova exatamente aquilo que está nas escrituras. E daquele momento em diante, né, uma rosnadinha para a cara dela, eles foram embora e não voltaram mais, porque agora ela era a habitação do Espírito Santo. Então, o pessoal que vem desse meio, meus irmãos, geralmente tem esse tipo de testemunho, bem chocante, certo? Que, obviamente, não é o mesmo de pessoas com outras experiências
religiosas, tá? Deus vai agir segundo a necessidade de cada um no contexto, né, de cada um, ok? Mas essa é uma força ainda muito presente. Eu não acho que perdeu o impacto do que tinha provavelmente no final dos anos 90 para os anos 2000, certo? O mundo está cada vez mais místico e vai continuar acreditando em hipóteses ou variações dessa hipótese aqui que tem por aí, né, sendo oferecidas. Muito bem. Eu incluí essa última aí, meus irmãos, visões e ideias seculares. A antropologia está presente em toda visão, ideia ou ideologia humana. Elas, via de regra, estarão mais ou menos distantes da visão bíblica. As psicologias, as sociologias, a filosofia e tantas outras precisam partir de pressupostos sobre o ser humano, uma vez que buscarão oferecer respostas e direcionamento para a humanidade. E nisso, todo o pensamento à parte, separado das Escrituras, falha miseravelmente. Então, meus irmãos, lá na primeira aula eu falei que nós estamos estudando antropologia bíblica, certo? Por quê? Porque antropologia é algo que você vai encontrar em absolutamente qualquer área do conhecimento humano. Não me refiro a qualquer área sobre a pessoa, sobre alguma solução para a sua vida. Você vai ter uma base antropológica. Então, por exemplo, quando foi Rousseau, né, falou sobre o bom selvagem, então ele parte do princípio quê? Que o homem, sem a influência da modernidade, ele é bom, certo? Aí você senta para conversar com o missionário André aqui durante meia hora e você vai descobrir que o Rousseau não sabia de nada, porque ele provavelmente nem nunca conheceu o que ele chamava de selvagem, né, que é o homem da floresta, o homem indígena, né, o homem fora da modernidade. Não conhece. As histórias que ele conta mostram uma pessoa má, como eu, igualzinho. A diferença, meus irmãos, é o tipo de maldade que eu conheço e o tipo de maldade que este outro conhece. Mas quando você senta para conversar, por exemplo, com um antropólogo, ele vai discordar de você. Inclusive, ele acha que todo mal que existe, ou alguns acham, todo mal que existe no meio indígena é causado por aquilo que nós trazemos. De novo, eu pergunto se algum dia ele realmente viveu no meio de uma comunidade indígena, porque é só você viver lá que você vê, né, depois de umas 3, 4, 5 rodadas de caxiri, a coisa fica feia. Aí eu pergunto, por acaso precisa que eu leve a bebida alcoólica da modernidade ou da civilização? Eles produzem a sua própria e saem no sopapo, saem brigando, igualzinho a gente faz na cidade, eu digo, né? Nos bares por aí. Ou seja, quem os ensinou a fazer isso, se eles não têm contato com a gente? Sua própria natureza. Então, quando você começa a examinar, você vê que as teses de qualquer uma dessas linhas que eu coloquei ali, meus irmãos, elas são completamente furadas e elas partem de pressupostos enganosos sobre o ser humano, ok? A base bíblica, que inclusive a gente vai continuar vendo agora na próxima doutrina, tem uma perspectiva completamente diferente sobre o ser humano. Ele não é mais ou menos bonzinho, né? Ele é caído. E a gente vai ver as consequências disso também. É por essas razões, meus irmãos, que todos os ramos do pensamento humano precisam ser biblicamente questionados. Porque quando eles começam a criar teorias de como resolver os problemas da sociedade, ou do próprio ser humano, ou da família, eles partem de pressupostos sobre o homem que não são os pressupostos bíblicos. E aí isso, obviamente, altera o resultado, ok? Então, porque é como se você fosse usar um nível que está desnivelado, certo? Então, recentemente eu comprei um nível, porque eu tinha que colocar umas prateleiras lá em casa e preferia não confiar nos meus próprios olhos. Então, você compra um nível, certo? Agora, e se você descobrisse depois de um tempo que aquele nível está desnivelado? Todo mundo sabe o que é nível aí, né? Aquela régua assim, com a aguinha no meio, você tem que botar a bolinha de oxigênio, né? Bem no meiozinho para dizer que a coisa está reta. Beleza. E se o nível tivesse desnivelado?
você olhar a prateleira daqui a pouco e dizer assim, ué, eu usei o nível, por que a prateleira está torta? Porque o seu padrão está errado, ele não é confiável. Este é exatamente o problema com todas as áreas humanas, partem de um nível equivocado a respeito do próprio ser humano, certo? E aí, obviamente, o resultado não vai ser aquele que nós queremos. E também, como eu disse, meus irmãos, essas distâncias, né, da visão bíblica variam de área para área e de corrente para corrente, ok? Muito bem. Isso é o que nós tínhamos sobre antropologia. Alguma pergunta, irmãos? Ficou de semana passada ou do pedacinho de hoje? Não? Eu sei. Ok, Diego, por favor, não sei editar o microfone. Cadê o microfone, pessoal? Tá lá em cima. Se joga. Diga, Diego. Tem que ligar lá em cima também? Eu vou te contar esses 30 segundos do intervalo. Vai. Diz ali na última linha, e nisso todo pensamento à parte das escrituras falha miseravelmente. Então, só uma observação, né, que a psicologia, a sociologia, a filosofia, que tem pensamentos à parte das escrituras, elas falham. Ou seja, tem que haver a consideração de que a psicologia, a sociologia, a filosofia, em si, são ciências, da mesma forma, criadas com a engenharia, com a medicina, que são boas. Mas quando elas tocam num assunto, a parte das escrituras, elas falham. Só para não ficar com o entendimento de que essas ciências são ruins. Mas elas falham quando elas estão com a leitura à parte das escrituras. Bem, sim e não. Então vamos lá. Quem é diferente de engenharia e etc., que não é a mesma coisa, porque você não tem, virtualmente impossível ideologias influenciar a matemática. 1 em 1 continua sendo 2, apesar que tem gente que dizendo aí, depende, tá? Mas se você vai na escola, ninguém sã consciência vai ensinar outra coisa, tá? Apesar de que, bem, eu creio que isso é virtualmente possível. Quando a gente fala de ciências humanas, a ênfase está nessa palavrinha aí, humanas. Está trazendo uma solução para o homem. É daí que eu estou defendendo, meus irmãos, que se a sua compreensão sobre o ser humano está equivocada, a sua solução para o ser humano será equivocada. Eu não estou dizendo que sempre vai estar errado, porque isso que eu falei. Há graus, níveis diferentes de distanciamento de cada uma das áreas humanas que você puder pensar, porque nem todos estão de forma equidistante, separados da verdade. O que o cristão deveria fazer? Ele não deveria fazer psicologia, filosofia, sociologia, ou qualquer coisa? Não disse isso. Mas, ao meu ver, ele vai viver a sua vida inteira com risco de perder o seu registro se ele decidir ser como Daniel. Se ele decidir não se contaminar com o manjar do rei, certo? E você sabe muito bem que vários já foram processados, especialmente psicólogos, porque decidiram fazer de um jeito e não de outro. Ano passado teve um que quase perdeu o registro porque ele atendeu um homossexual que vivia infelicidade e queria ajuda para abandonar o homossexualismo. Quer dizer, a pessoa chega para pedir ajuda, mas não pode ser ajudada. Porque o conselho, sei lá das quantas, lá diz que não pode. Porque isso é palavrinha mágica, irmãos. Claro que é homofobia. A pessoa pediu ajuda, mas o profissional fica de mãos atadas. Ou não. Se ela decidir, meus irmãos, peitar as autoridades, talvez levar até para a justiça dizendo, eu estou apenas fazendo o que o paciente, né, está me pedindo ajuda para fazer. Ele pediu isso. Mas o grande problema é que o pensamento principal
é que ele não tem nada errado com ele. Pronto. Onde é o problema, irmãos? Antropológico. Porque a antropologia bíblica vai dizer, sim, tem algo errado com ele. Como? Lá na primeira aula a gente viu isso. No princípio criou Deus, a terra criou o homem, homem e mulher os criou. A antropologia bíblica vai de encontro ao que a antropologia secular está dizendo. E nisso, você vai ter que tirar a espinha e tirar a carne para tentar ser o melhor profissional que você pode ser nessa área. Então, grande parte dos problemas da comunidade, meus irmãos, se resolve baseado em sociologia. Tá, mas qual sociologia? Como você vai avaliar o problema do ser humano? Desses que estão aqui. Aonde você chega na expressão vítima da sociedade? Não é uma análise sociológica? Aonde você chega na conclusão de que eu vejo uma lógica no assalto? Quem falou isso? Como é o nome daquela guria lá? Kibufi. Negócio assim, aquela deputada lá. Eu vejo uma lógica no assalto. A pessoa não tem. Ela foi contaminada pelo capitalismo. De onde essa visão dela vem, meus irmãos? Antropologia. Porque a sociologia dela está contaminada por uma antropologia. Que o ser humano é uma vítima. Porque ela foi contaminada pelo capitalismo, então ela precisa agir para resolver o problema dela, que ela não tem o celular que você tem. Então, nisso que eu estou dizendo. Toda ciência que parte ou tem uma interseção com algo que a Bíblia define de um jeito, meus irmãos, e essa ciência, o que quer que seja, se afasta dessa definição, ela está, por natureza, comprometida. E todo mundo que vai se utilizar dessas ciências precisa ter conhecimento, ter ciência disso, para que quando for julgar o que vai fazer ou não, tem que muitas vezes tomar uma decisão sobre quem que vai agradar, quem que vai, né? Qual altar que ele vai se colocar. É no altar de Deus ou de Freud? No altar de Deus ou de Foucault? De Deus ou de Kierkegaard? Porque todos esses contradizem o que Deus fala. E aí a gente fica numa situação difícil. Porque, e de novo, há muita coisa a se aproveitar, meus irmãos, mas tudo tem que ser julgado segundo a palavra de Deus. O grande problema do cristão hoje é que ele não tem filtro bíblico, teológico, o suficiente para dizer isso é bom, isso não é. Como eu tenho repetido várias e várias vezes, as nossas EBDs ficam contando fatos. Então, minha piada de sempre, né? Então Josué deu 7 voltas ao redor de Jericó. E daí? Pensamento, a filosofia bíblica, a teologia bíblica é muito mais do que isso. E sem essa compreensão, você começa a engolir tudo. Começa a engolir absolutamente tudo. Tá? Vou pela ordem aqui. Luma, cadê a ajudante de palco, por favor, ajudante de auditório? Oi. Pastor, como você falou, o mundo hoje tende muito à questão esotérica, né? Então, tem muita gente que é espírita, tem muita gente que é ubandista, e todos eles se consideram também cristãos, né? Eles falam de igual para igual com você, como se eles realmente seguissem o que a Bíblia diz. A minha pergunta é, como seria iniciado um diálogo, mais ou menos, para evangelismo mesmo, para uma pessoa que ela tá satisfeita, ela tá confortável na religião que ela acha que ela está fazendo o que Deus quer que ela faça, e conversa com você normalmente. Como seria, assim, uma introdução? Na verdade, meus irmãos, todo embate com uma falsa religião, você tem 2 alternativas. A primeira, eu vou ser sincero, já bati muito nisso, eu não acho realmente que tenha o efeito que a gente esperaria ter. A primeira é o debate, certo? Aí você vai debater 300 vezes de que Jesus é Deus, ele não é só quase Deus, testemunho de Jeová. Você vai debater 1 milhão de vezes que não existe revelação depois dos tempos do Novo Testamento, se encerra em Apocalipse, mas aí o outro lado vai dizer da grandiosidade de Joseph Smith. Então você, até certo ponto, você vai ficar girando ao redor, girando em ciclo, sabe? Não vai para canto nenhum.
com raras exceções. O máximo que isso pode fazer é colocar rachaduras na convicção da pessoa. Porque aí, para mim, vem o que a gente realmente tem que fazer: pregar o evangelho. Veja que Paulo, ele até entra no debate em Atenas. Mas a essência do debate dele é mostrar quem era Deus. E aí e à medida que ele vai, nem é tanto debatendo, porque ele mal toca nas convicções dos epicureus, ele nem fala nada disso. À medida que ele vai evoluindo, ele começa a chegar onde? No pecado, no julgamento e na redenção. É onde a gente tem que chegar. Ai, pastor, mas isso parece tão simplório. Paulo teve resultado em Atenas, onde as pessoas ficavam o tempo todo discutindo a origem das coisas, a filosofia e os deuses, etc, etc. E ele teve resultado. O grande problema, irmãos, é que eu compartilho disso, né? A minha matéria mais preferida e predileta de todas quando eu era adolescente era heresia. E eu percebi com o tempo que é uma grande... Porque eu queria dizer para vocês aqui, ó, que nem aquele pessoal do lado do avião que sai colocando a marquinha, né, de quantos aviões derrubaram. Aqui quantos hereges eu derrubei e agora eles são crentes. Eu queria dizer isso, mas eu não tenho essas marquinhas. Eu tenho horas e horas e horas e horas de conversa e debate que simplesmente não chegaram a lugar nenhum. Se essas pessoas se converteram depois, eu não posso dizer. Mas, na verdade, você vê as pessoas se fechavam até que desistiam, né? A minha própria casa, aqui no Pricumã, agora, não sei se o Jeová passaram lá porque me entregaram um convite, porque me viram na porta. Mas a minha casa já foi marcada com X há muito tempo. Eu nem tinha trocado nenhum muro, porque eles simplesmente cansaram de passar lá e simplesmente não falar sozinho, né? Porque ele gosta de falar sozinho. E eu falando, e com o passar do tempo, eu me lembro claramente isso, irmãos. Eles vieram ver um jovem e um rapaz da idade dos meus filhos, na época, 15, 16 anos na época, e aí ele começou a falar e eu mudei a estratégia, fui para a segunda. Comecei a falar do evangelho. O rapaz aqui, já mais calcificado, né, não se moveu muito não, mas o adolescente, ele estava sorvendo, bebendo cada palavra que eu falava. Aí o que eu fiz? Eu virei para ele e chamei de meu filho. Eu fiquei pensando, irmãos, podia ser literalmente meu filho batendo na porta dos outros para falar asneira. Então a minha esperança, depois que ele saiu, eu orei assim, Senhor, não deixa isso aí ficar por nada. É que aquilo incomode o coração dele. O evangelho. Oi, meus irmãos, eu não sei se você já foi num lugar desse, né? Ou aqueles que vieram, é claro que você já foi, mas eu fui na igreja Mormon. É incrível a profundidade do engano. É como se você tivesse uma empresa e o negócio da empresa é fazer aquele culto ali. Sabe? Foi quase igual a quando eu entrei num templo hindu. O nível de opressão. Porque uma falsa religião, ela tem que ser mantida de pé, porque há um aspecto espiritual ali. Ela tem que ser mantida de pé pelo inferno. Porque pelos céus não é. E não há coluna do meio, não tem terceira via. Carne, espírito, inferno, céu, diabo, Deus. Então, se não é Deus, e você sentia, meus irmãos, as pessoas simplesmente alimentando algo que lhe satisfazia, mas não é a verdade. Então, em resumo, é pregar o evangelho. Naquele testemunho que eu contei da irmã da Nova Era, tem uns 30 anos também, a transformação dela foi a pregação do evangelho. Eu tenho um pastor amigo meu, ex-espírita, que inclusive já fizemos uma live com ele, alguns irmãos daqui da igreja participaram, que dele foi a pregação do evangelho. Pregação, só isso. Quando os crentes davam uma de crente, ele achava tudo maluco, né? Que queria expulsar demônio dele, as coisas assim. Ele era espírita com todos os graus mediúnicos. Ele cantava, pintava, psicografava. O que você pensar de dom mediúnico, ele fazia. Ele cantava com voz de Pavarotti. Quando ele se converteu, ele desafina cantando até parabéns para você. Tudo era demoníaco. Tudo. Ele tocava como um virtuoso. Hoje ele toca Quem Quer Pão. Quem quer pão, quem quer pão. Né, Lucas? Você dá as primeiras aulinhas ali de violão. Tudo era demoníaco. Ele se converteu, foi-se tudo embora, mas ele é uma nova criatura.
Até a castidade dele era demoníaca. Já pensou? Porque se você vê uma criatura com bom testemunho, é o espírita, o de verdade. Ele é todo correto. Faz parte da doutrina, sabia? Até a castidade dele era demoníaca. Convertido, não durou 1 ano, já casou. Ele conta, posso rir porque ele conta rindo. Conheceu essa moça da igreja, namoraram, casaram menos de 1 ano. Porque tudo era das trevas. E agora ele estava liberto para ser um ser humano de verdade, nova criatura. Tá? Mana, você tem que apertar aí para ver se acende. Eu queria só complementar esse processo que essa psicóloga sofreu. Tipo assim, o menino estava em conflito. Ele não queria estar naquela condição de gay, né? E mesmo assim, ela foi receber um processo, né, por causa disso. É assim, eu como psicóloga, eu deparo dia a dia a dificuldade. E sou muito grata a Deus por eu estar num ambiente em que não é consultório. Porque no consultório é muito pior a situação, eu acho. Porque, assim, vem de tudo ali, né? E lá no hospital é uma coisa mais... você trata mais aquela questão ali do aqui e agora, né? Então, é um pouco mais fácil. Em relação ao código de ética, tem psicólogos mesmos que não conseguem interpretar o código de ética. Em nenhum momento o código de ética fala que você não pode falar de Cristo, que você não pode falar de Deus, que você não pode falar. Você não pode induzir a pessoa à sua religião. É isso que o código de ética fala. E esses dias uma colega, né, lá no hospital, que é espírita, veio falar sobre isso, né? Porque vocês sabem que o código de ética nosso diz que não pode falar. Aí eu falei, eu quero que você me mostre em que lugar do código de ética diz que não pode. E aí eu vi que alguns psicólogos não sabem realmente interpretar, né? Porque em nenhum momento isso é vedado. E tem um projeto de lei aí de um deputado agora dizendo que os psicólogos eles podem usar a Umbanda nos atendimentos psicológicos. Então, se isso acontecer, esse código tem que ser revisto, tem que cair por terra. Porque se isso acontecer, eu posso falar de qualquer religião também, né? Então, é uma coisa assim, não é fácil não. Ser cristão e ser psicólogo, porque a gente às vezes se pega, tipo, as tentativas de suicídio que a gente atende, muitas vezes, você vê que tem casos ali que é pecado. É pecado. E, assim, você não poder chegar para ele e falar isso pelo medo dele e até o conselho te denunciar, eu fico, às vezes, assim, entre a cruz e a espada, sinceramente. A suposta liberdade religiosa, meus irmãos, já não é exatamente o que a gente pensa ser, pelo fato de que você não pode chamar algo de pecado se a justiça disser que não é pecado. Então você tem liberdade religiosa, mas você não pode fazer o que a sua religião diz que você tem que fazer, mesmo aqui dentro, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir passar o resto da minha vida sem um processinho nas costas. Ainda bem que eu tenho uns amigos no MP, mas enfim. O ponto é que já está acontecendo. O pastor na Bahia disse que ele listou, né, o adultério, a corrupção, o homossexualismo, os pecados. Pegaram aquela parte, o grupo gay da Bahia, processou, o Ministério Público aceitou a denúncia e ele foi obrigado a se retratar por via eletrônica, como ele havia falado. Então, meus irmãos, eu quero a ajuda de vocês para me manter, como diria, não só fiel, mas verdadeiro às nossas crenças. Então,
eu não pretendo me retratar de qualquer coisa que eu fale que está de acordo com a palavra de Deus. Não tem sentido. Dizer que você discorda de um comportamento ou tal comportamento é pecaminoso não é discurso de ódio. Qualquer que seja. Porque eles estão querendo amordaçar tanto o povo que também você já não pode mais chamar político de corrupto. Ele tem denúncia, ele tem processo, ele tem tudo, mas ele não é corrupto. Certo? O nosso menino de ouro aqui de Boa Vista é um anjo, é um santo. Você vai na casa dele, o patrimônio não bate com o que ele ganhou a vida inteira. Mas não. Caiu do céu, brotou do chão. Ele não é corrupto. Agora, engraçado, meus irmãos, a Receita bate lá em casa, encontra a minha Ferrari, eu estou ferrado. Eu posso. Você dizer assim, você não está batendo esse carro aí com o que o senhor ganha, não bate. Não, mas o tio meu de 5º grau morreu. Cadê o tio? Não, eu tenho que comprovar de onde veio a minha Ferrari. Caso alguém não entenda sarcasmo, eu não tenho nem de Matchbox, nem de Hot Wheels, tá? O carro é um Volkswagen. Então, mas você olha para a realidade, é tal coisa, é corrupto, é adultério, é homossexualismo. Mas se a justiça disser que você está errado, você está errado. E você não pode falar mais nada, né? Só um tiro. Eu acho importante também no destaque que o Diego fez, a gente ter a consciência de que a gente precisa, enquanto cristão, nos aproximarmos mais dessas áreas usando a Bíblia como base. Né? Então, se eu sou um caso claro que a gente sempre indica aqui um filósofo como Francis Schaeffer, né? Que ele se aproxima, ele parte da Bíblia para o mundo, né? Para fazer a leitura do mundo. Então, eu sou psicólogo, então eu não abro mão realmente da minha base ser o que eu acredito. E a partir daí influenciar, ainda que seja contra todos, e o caso que o senhor... caso não, né? A verdade que o senhor trouxe da vida de Daniel é uma. Se observar a vida de Daniel, a gente vai observar que é um adolescente, né? Ele não chega adolescente no cativeiro, e ele sai de lá como, pastor? Coroa. Entendeu? Idoso. E mudou muita coisa nos reinos? Não. Mas ele não abriu mão. Então, nosso desafio como cristão é, a partir de uma EBD como essa... Mas interessante, as autoridades o reconheciam. Sim. Ao ponto de, quando fazem a trama que acaba na questão da cova dos leões, o que o rei diz? Que o teu Deus... Não, rapaz, aquilo é de arrepiar. De arrepiar. Por causa do testemunho de Daniel. Ele tem aquela história, meus irmãos. Eu não creio em Deus, mas eu creio que ele crê. Então, que o teu Deus possa salvar. O rei se incomoda, né? Sim. Ele não dorme direito. Não é verdade? Exatamente. Mas Daniel, ele se prepara. Ele não é um servo, ele não é um israelita, ele não é que não se preparou para viver todo aquele tempo dentro daquela sociedade, sem abrir mão do que ele cria. E eu acredito, pelo que a gente vê na palavra, que é muito parecido conosco. E ele teve, pastor, se a gente for olhar, ele não teve muito tempo de contato direto, né? Porque se ele é um adolescente, deve ter vivido ali uns 15 anos. Mas a intensidade do que foi ensinado, e isso é um desafio para nós, enquanto pais e igreja, porque a gente também tem que pensar como igreja e comunidade, em colocar tudo bem, sei lá, no futuro lá, que a Edilene não me escute, né? Vai ficar gravado aqui, né? Ela tá aqui, né? A Isabela vai ser, sei lá, uma filósofa, né? Sei lá, tô estudando aqui, mas que isso seja influenciado pela palavra, né? Então, claro. Esse é o desafio nosso, né, pastor? Para que a gente não olhe e diga, não, vai ser filósofo, vai ser sociólogo. Eu tenho falado isso em N mensagens. Todas as áreas da experiência humana que não sejam pecaminosas precisam da presença cristã fazendo a diferença. É a velha frase de Lutero: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda a um preço justo. Excelência e preço justo é a base protestante do capitalismo. Certo? O capitalismo foi o protestante que inventou o capitalismo, por isso o protestantismo é ruim. Não. O protestantismo não inventou nada. Vender e comprar as coisas sempre existiu. O que a reforma veio trazer naquela época, meus irmãos, é uma consciência de que você tem para o seu cliente a obrigação de dar o melhor serviço que você puder
e cobrar o preço justo, que você possa sobreviver e ele possa pagar. É o que a gente não vê muitas vezes hoje na sociedade, claro, por causa do pecado. Agora, se você tivesse, meus irmãos, vamos lá, tá? Se você tivesse um William Wilberforce, o político britânico responsável, principal responsável pelo fim do tráfico de escravo na Inglaterra, se tivesse uns 15, 20 William Wilberforce no nosso Senado, não é bancada evangélica não, porque a bancada evangélica mesmo só vive para ficar puxando coisa para eles. Mas gente de fato que faz a diferença, estadistas, não políticos. Você acha que a gente estaria nesse estado do nosso país? Mas você vê o irmãozinho que quer ir para Brasília fazer a diferença porque Deus lhe deu uma visão. Isso foi um que veio falar comigo, né? Aí quando o cara chega lá, ele entra na... Difícil. Infelizmente, a gente não tem oferecido ao mundo uma contrapartida daquilo que ele já conhece. É, infelizmente, mais do mesmo, né? Para encerrar, irmãos, a gente vai depois, no nosso intervalo depois dela, Marcelo. Eu quero fazer uma reflexão em cima de tudo isso que eles falaram, corroborando com o que o Sérgio falou e o Diego, que nós temos feito como igreja, que nós temos feito porque para isso que serve a escola bíblica, para que a gente possa refletir e mudar. E não apenas guardar na caixinha todo o conhecimento e continuar do jeito que a gente anda. Então, qual é a diferença que eu tenho feito? Porque para fazer diferença na sociedade, nós não estamos aqui para ser felizes, estamos aqui para glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Então, a minha missão é servir ao Senhor. Então, se a minha missão é servir ao Senhor, que diferença eu estou fazendo na sociedade como igreja? E aí eu falo, eu entrei no nicho da orientação educacional para fazer a diferença na escola onde eu trabalho, porque se eu não estiver ali, o homossexual está. Eu, como cristã, eu tenho feito a diferença, e eu falo para os meus alunos e para os pais dos meus alunos, os filósofos usam livros deles, eu uso a Bíblia, e eles recebem muito bem. Tem aquela frase daquele filósofo, eu vou usar um versículo bíblico, e eles têm recebido, e a família tem sido impactada pelo poder do Evangelho. Então, nós temos que ter coragem de entrar nesses lugares e fazer a diferença. Mas, para isso, a gente precisa estudar dá trabalho, nem todo mundo quer. Então, é muito fácil a gente falar, nós temos que fazer, mas o que nós temos feito hoje como igreja, como cristão? Eu tenho feito a diferença no meu trabalho, eu tenho feito a diferença como psicólogo, como médico, como professor, como qualquer outra profissão que eu tenho enfrentado. A política é todo mundo corrupto, mas já foi algum cristão reformado, realmente crente, que diz eu vou entrar e vou fazer? Será que todo mundo que entra ali se corrompe? Então, bora deixar os macumbeiros entrar, os homossexuais entrar, porque se a gente não entrar nesses lugares, se a gente não se colocar à disposição, todas as revoluções que foram feitas, cristãs, qualquer que seja, teve alguém de coragem, algum homem de coragem que fez a diferença. Sexta-feira agora teve o primeiro congresso da família. Tinha 60 pessoas na Assembleia Legislativa. Eu fiquei procurando, cadê a Igreja do Senhor aqui? Gustavo Gaia falou o tempo todo sobre o papel do homem, líder da sua família, líder da sua família, como o homem cuidar da sua família, da sua esposa e proteger a sua esposa. Isso é sexta agora? Sexta-feira agora, dentro da Assembleia Legislativa, eu estava lá com a minha irmã. E nós procuramos, cadê a igreja? Cadê o povo que faz a diferença aqui? Então, assim, gente, é o primeiro congresso da família, defendendo a família, defendendo princípios cristãos. Aquele homem falou tudo que a Bíblia ensina. Homens, chamou a responsabilidade dos homens cuidarem das suas famílias. Então, tem que ter um de coragem lá para levantar a mão e dizer, vamos trabalhar contra a ideologia nas escolas. E isso foi feito, já tem um projeto lá na Câmara Federal. Então, assim, ele disse, eu posso ser preso hoje. Mas o que eu já fiz foi montar uma comissão contra a ideologia nas escolas. Então, assim, eu entendo como cristã, como crente no Senhor Jesus, como reformada, como entendendo tudo isso, que é a cosmovisão cristã, que nós precisamos ocupar espaços. E por isso eu saí da educação física e fui para a orientação educacional. Porque o que eu vejo hoje são mulheres e homens homossexuais orientando nossos filhos. E quando a gente se omite, a omissão para mim é pior do que o fazer. Quando a gente se omite a ocupar esses espaços, outros vão ocupar e vão fazer errado. Não existe vácuo. Não, ele não vai ficar vazio. Outro vai fazer, certo? Edmund Burke, que precisa para que o mal prevaleça é que apenas os homens de bem não façam nada. É só cruzar os braços, certo? Quintal.
Faz nada, não se preocupe. A erva daninha e o mato vai tomar de conta. Só não fazer nada. 5 minutinhos, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho para começar uma nova doutrina. Muito bem, meus irmãos. Nosso tempo hoje para um segundo tempo está um pouco reduzido, né? Então vamos lá. Quero apresentar para vocês a nossa nova doutrina. Eu vou manter a pronúncia do Hamartiologia, tá? Depois eu explico para vocês. Então vamos lá, irmãos. Hamartiologia. É o mesmo slide, isso. Mesmo arquivo. Definição. Estudo sobre o pecado, sua origem, seus efeitos e implicações, bem como sua solução e extinção. Ok? Então, nós vamos falar do maior e do principal problema do ser humano, que é o pecado. Certo? Não são as guerras, não é a pobreza, não é a fome, todos esses são problemas. Mas o maior problema do ser humano é o pecado. Bruno, o senhor olhou ali, está enquadrado? Porque ele tinha sido... Ok. Eu queria trazer essa frase que está ali, meus irmãos, dar mais um clique aí para vermos o autor, Jonathan Edwards, provavelmente o maior pensador e filósofo cristão de todos os tempos. Existe hoje, não me lembro se é em Harvard ou Yale, eu não lembro qual universidade, existe uma cadeira que estuda os escritos de Jonathan Edwards até hoje. Frequentemente eu tenho tido percepções muito profundas da minha própria pecaminosidade e vileza. E muitas vezes isso me faz chorar amargamente. Quando olho para o meu coração e vejo a minha iniquidade, ela se parece com um abismo infinitamente mais profundo que o inferno. Nossa, Jonathan, você está tão severo consigo mesmo, né? Batendo tanto em si. Pois é, irmãos, esta é parte da antropologia cristã, antropologia bíblica. Uma visão correta, uma visão bíblica sobre a pessoa, sobre o ser humano, particularmente por causa da influência do pecado, ok? Seguindo adiante, queria ler com vocês, irmãos, vamos ler juntos para você não ficar aí só ouvindo. Romanos capítulo 7, vamos lá? Versículo 18 em diante. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Com esse texto em mente, meus irmãos, nossa introdução diz que o conceito bíblico de pecado e todas as verdades cristãs acerca desse tema não têm recebido a merecida atenção nos tempos atuais, nem por parte do mundo, obviamente, nem tampouco da igreja em geral, lamentavelmente. Pouco se fala, faltou essa aí, sobre o maior problema da humanidade, o que é lastimável, posto que o pecado está na raiz de todas as desgraças que se abatem sobre os indivíduos, as famílias e a sociedade como um todo. E eu vou de novo cutucar no vespeiro, que já cutuquei tantas vezes, para dar exemplo, que é a depressão. Segundo todos os médicos que eu já li, 5% dos casos de depressão têm uma causa física, biológica, química, algum problema que precisa ser resolvido que causa esta pessoa não reagir bem ou não ter serotonina suficiente ou o que quer que seja
para que viva uma vida minimamente satisfatória. Segundo esses estudos, os outros casos vêm da má reação aos problemas da vida. E aí a gente podia dar, irmãos, exemplo após exemplo, de como a vida ela é realmente dura, ela é difícil. Vamos tomar, por exemplo, o luto, algo que absolutamente todos os seres humanos vão passar na sua vida e, detalhe, vão provocar na vida de outra pessoa eventualmente. Um dia vocês estarão no meu velório, como eu provavelmente estarei no velório de muitos aqui. Não tem para onde correr, faz parte da vida, ainda bem, porque seria horrível ser o Highlander debaixo do pecado, né? Quem quer viver para sempre, diz a música do Queen. Eu não, porque viver para todo sempre debaixo do pecado seria absolutamente... Essa é a razão por que a árvore da vida foi isolada do ser humano. A gente viveria eternamente do jeito que a gente está. Já pensou? Que tranqueira seria essa? Bem, essa não é a nossa realidade, a gente um dia vai embora. Bem, o grande problema, meus irmãos, é que é normal a tristeza do luto. Se você vê alguém que diz assim, como é que fulano tá? O pai dele morreu, a mãe, sei lá quem e tal. Cara, ele tá hiper bem. Nossa, não tem como. Alguma coisa tá errada. A ficha não caiu, essa pessoa não tá batendo bem. Não tem como, irmãos. E Jesus nos deixa esse maravilhoso exemplo em que, sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chora por causa da tristeza que a morte causara ali ao seu redor. O problema, meus irmãos, é você fazer a mesma pergunta. E aí, rapaz, agora que eu soube, fulano, o pai dele morreu, né? Como é que ele tá? A mãe morreu, a esposa, que não importa. Tal. Ah, pai, não tá bem, não. Quando é que foi? Foi em 2018. Algo tá errado. Esse é o aspecto pecaminoso do ser humano lidar com os problemas da vida. É um aspecto idólatra, aonde a pessoa está curtindo a dor. Não no bom sentido. Eu não sei se tem um bom sentido para curtir a dor, mas você entendeu. Ela, de alguma forma, meus irmãos, processou a coisa de uma maneira completamente errada e centralizou a vida dela ao redor daquele evento. Isso, eventualmente, leva, ou pode levar, desculpe, melhor dizendo, a um estado de depressão. É nesse sentido que, inclusive, quando nós abordamos isso no IBD há algumas eras atrás, né, em autoconfrontação, nesse sentido que nós tratamos numa aula sobre esse assunto, em que a origem, muitas vezes, de um estado, quer seja de depressão ou de qualquer outra questão ruim na sua vida, nasce de um problema pecaminoso. Isto não é pecado, mas nasce dele. Porque o homem, meus irmãos, ele vai estar sempre numa encruzilhada, certo? Na verdade, não é nem bem uma encruzilhada, porque às vezes não tem só porta 1 e porta 2, tem porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. E o grande pulo do gato é saber, Deus, qual a porta que lhe glorifica? Qual a porta que lhe agrada? Às vezes não vai ser a porta que vai trazer alegria, certo? A porta do martírio, por exemplo. Mas você está indo, estou indo ser queimado vivo, estou feliz da vida, sonho. Não, um momento difícil em que muitos dos nossos irmãos do passado encararam a porta do martírio, a vontade que glorificava a Deus e que com certeza era acompanhada de bastante tristeza, certo? Por outro lado, às vezes sim, Deus abre portas que quer mostrar para nós uma felicidade superior, celestial, né? Que a gente vai gozar aqui, e às vezes eu não quero. Eu quero a outra. E que Deus diz, mas se você for por aí, meu amigo, a médio e longo prazo vai ser tristeza, vai ser ranger de dente. Então, meus irmãos, o pecado vai constantemente nos atrapalhar em como tomar essa decisão. Vocês se lembram, uma ou duas mensagens atrás, nós falamos em Isaías sobre a gente ter aquele discernimento com Deus, o feeling para saber o que é ou não é a vontade de Deus. Eu posso, meus irmãos, e se você é tão santo assim, me perdoe, né, vou usar meu exemplo, eu posso garantir momentos da minha vida em que eu claramente chutei a porta. Havia uma mão transpassada fechando a porta e eu resolvi chutar e entrar por ela assim mesmo.
E detalhe, na nossa cabeça é a porta do piseiro, é a porta do bordel, é a porta do... Não. Porque o grande problema, mesmo, não é quando alguma coisa é escancaradamente errada. É quando ela não é necessariamente errada. E eu preciso de mais discernimento ainda. Porque não é tipo, Deus, eu dou um tiro nele ou não dou um tiro nele? Não é isso. Não é. Porque a resposta é óbvia. Né? O problema, meus irmãos, é quando a resposta não é óbvia. E aí Romanos 7 entra, eu vou por aqui ou não vou por ali, e eu preciso de sabedoria e discernimento de Deus, porque o pecado, ele tem essa névoa que coloca nos nossos olhos, meus irmãos, o nosso discernimento, o nosso entendimento, e a gente precisa muitas vezes parar, puxar o freio de mão, ir para a oração e perguntar, Senhor, o que eu preciso fazer aqui que eu não estou enxergando, que eu não estou discernindo? E vencer a névoa do pecado vai ser metade da vitória nisso daí. Ainda mesmo na nossa introdução, as razões dessa negligência são basicamente duas. O secularismo que domina a sociedade e o utilitarismo que invade as igrejas. Movidos pelo secularismo, os homens tendem a explicar toda a má conduta com base em noções científicas, como doenças ou distúrbios psíquicos ou sociais, rejeitando qualquer ideia de pecado. Impulsionados pelo utilitarismo, por outro lado, as igrejas, por sua vez, tendem a evitar qualquer assunto que retarde ou impeça o seu crescimento, afastando as pessoas que as visitam. Daí o silêncio acerca de temas como o pecado e todas as suas consequências, tanto aqui como na vida futura. Isso aí, meus irmãos, se o autor não leu A Sociedade Sem Pecado de John MacArthur, passou perto. Livraço. Como diz o Jonas, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Ótimo livro. Não existe sociedade sem pecado. É que a sociedade está apagando o pecado paulatinamente. Então, você não é ladrão, você é cleptomaníaco. Certo? Você não é sem vergonha, você é ninfomaníaco. Tudo tem uma explicação do porquê que a pessoa age dessa maneira. Certo? Não, você não é uma pessoa rude, você apenas tem personalidade forte. E assim vai. Sempre tem uma explicação e acompanhando lá no primeiro mundo uma pílula para resolver o seu problema. Então, paulatinamente, meus irmãos, as coisas estão sendo apagadas. A nova moda é diminuir a noção de crime para não penalizar vítimas da sociedade. Até $950, se eu não me engano, você pode, não tem outro termo, né? Roubar no estado da Califórnia e você não vai ser processado. Pastor, mas $950 é uma grana. R$5.000. Não vai ser roubo, certo? Eu falei roubo, mas para mim continua sendo. Então, você não acredita em mim? Coloca no YouTube. Você vai ver lojas inteiras eles entram em hordas assim de 10, 20 pessoas, porque é mais difícil fazer alguma coisa, e pega na sacola, puder colocar na sacola e sai e vai embora. Gente, com $950 você compra um iPad. Eu não sei se é o último modelo, mas é um bom. E você pega e vai embora e o lojista não pode fazer nada. Um monte de lojas nessas regiões fecharam, só estão atendendo online, né? Economiza, inclusive, um monte de gente perde emprego, certo? Porque a legislação diz isso. Aí você para pensar, 20 anos atrás, você conseguia pensar que alguém tivesse essa ideia, como diz na minha época, essa ideia de jirico, ideia ridícula. Mas hoje não, por quê? De novo, isso passa por antropologia, isso passa por amartiologia. Isso não é errado. O conceito de certo e errado vai sendo... Aí eu lembro de novo de Isaías, né? Ai dos que chamam mal bem, chamam bem mal, certo? Aí a segunda parte fala uma coisa interessante que eu já contei para vocês também. Certa igreja em São Paulo convidou, muitos anos atrás, um pastor para assumir a igreja, está em transição pastoral, e explicou que essa igreja agora, né, tinha tido inclusive uma reforma literal das instalações, né? Não a melhor reforma, mas a reforma física apenas. E agora está numa postura mais moderna, mais engajada com a sociedade, mais relevante e tal. E o pastor preocupado com aquelas coisas lá, né? E na carta convite, meus irmãos, tinha que o púlpito agora era mais positivo.
É engraçado, irmãos, como as palavras são sempre boas, né? Relevante, positivo, engajado. Quem não quer ser positivo, relevante e engajado? Quem lê nas entrelinhas. Porque a mensagem do púlpito não podia mais falar sobre pecado, condenação, inferno, diabo, Deus me livre. Por quê? Porque não cai bem nas pessoas que estão visitando a igreja. Elas não gostam de ouvir isso. Isso como diz aqui no nosso texto, né? Afastam as pessoas que visitam. Então, meus irmãos, essas igrejas estão literalmente copiando o mundo em fazer um discurso politicamente correto, que agrada as pessoas e que não expõe o pecado das pessoas, né? Eu reconheço, irmãos, que isso também é uma reação. Vamos lá. Não aconteceu geral, mas é verdade que durante muito tempo, igrejas extremamente fundamentalistas gostavam muito de apontar, inclusive expor publicamente as pessoas. Eu concordo com isso. Eu não estou me referindo a uma reunião de membros, onde o irmão em pecado vem confessar e vem, né, restaurar sua vida. Eu não estou me referindo a isso. As pessoas eram expostas, as pessoas eram humilhadas. Eu concordo que em alguns arraiais supostamente evangélicos ou cristãos isso aconteceu. Mas usar isso como desculpa para ir para o outro extremo é mero pretexto. Porque o padrão bíblico existe. Você não precisa nem de um extremo nem de outro. O padrão bíblico, onde o pecado é tratado como pecado, constantemente, na simples exposição da palavra, irmãos, a Bíblia é assim. Quantos aqui entraram na exposição de Isaías pensando só em passagenzinha de Natal? Vai ser lindo. O pastor vai falar meses sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus, sobre o Messias. Nós estamos indo no capítulo 9 e 10. É burdoada em cima de burdoada. Porque Isaías tem um contexto. Aí você pega um livro, meus irmãos, de 66 capítulos, onde até agora 90% é burdoada. Aí você vai fazer o quê? Nessas igrejas não vai ler. Você não vai usar. Aí, irmãos, eu comecei a entender por que tem tanta gente que não gosta de pregação expositiva, pastores inclusive. Porque gosta de pensar os textos, né? Eles não querem ir nessa área progressista, engajada, nem mais dos adjetivos que eu usei aqui, mas enfim, não querem ir para essa ala, né? Mas eles querem ficar aqui dizendo assim, não, vamos selecionar o texto. Por exemplo, uma vez eu ouvi um pastor que ele pregou em João 3,16, certo? Pegou alguns textos do capítulo 3, mas ele não passou pelo texto que diz, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que tem o filho não tem a vida. Como é que termina o versículo, irmãos? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ele estrategicamente fez o quê? Pulou o versículozinho, porque falava da ira de Deus. Aquelas são palavras de quem, afinal de contas? De Jesus. Há uma certa controvérsia, onde Jesus para, onde João começa o comentário. Tanto faz. É palavra de Deus. Está ali. Faz parte do contexto. O expositor bíblico não vai falar apenas do Deus de amor, mas vai falar também da ira de Deus. E é por isso que as pessoas não gostam de exposição bíblica. Preferem sair pensando, né? Falando nela, a Bíblia, contrariando isso tudo, fala bastante sobre o pecado, tratando do assunto com notável clareza. O traço que tanto caracteriza a raça humana não deixa de receber ampla atenção na palavra de Deus. É, pois, esse aspecto da doutrina cristã tão compreensivelmente mencionada nas páginas das Escrituras que é exposto a seguir. Então, nós já vimos a definição, meus irmãos, do estudo do pecado. Está aí repetida. Eu queria, então, agora ler o que os documentos batistas têm falado sobre isso nos últimos 400 anos, ok? Começando pela segunda Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, capítulo 6, artigo 2. Por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos, e por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos, em todas as faculdades e partes,
do corpo e da alma. Repare que eu deixei sublinhado ali em amarelo, essa parte que está falando sobre o totalmente corrompidos, todas as faculdades e partes, etc. Tá? Repare isso daí, porque você vai ver um declínio, infelizmente, mais recentemente. Ok? Confissão de Fé Batista de New Hampshire, 1833. 150 anos depois, né? Artigo 3. Cremos que o homem foi criado em santidade sob a lei do seu Criador, mas por transgressão voluntária caiu daquele santo e feliz estado, em consequência do que todos os homens são agora pecadores, não por constrangimento, mas por escolha, sendo por natureza completamente destituídos daquela santidade requerida pela lei de Deus, inegavelmente inclinados para o mal e por isso sob justa condenação à ruína eterna, sem defesa ou pecado. Todas essas partes sublinhadas agora também em amarelo, conjuntando com o anterior, a gente usaria para o que na doutrina cristã, irmãos? Vou pedir ajuda ao pessoal do CFM, porque eles estudaram isso esse mês passado, está na ponta da língua. Isso aí comprova o que, irmãos? Isso, alguém falou meio com medinho aí e tal. A doutrina da depravação total do homem, a letra T de Tulip, certo? Dos 5 pontos do calvinismo, a total depravação do homem. Então veja bem, irmãos, o homem não tropicou, tô bem, dei uma lesãozinha aqui, mas bora, a redenção conserta. Não. O homem beijou o chão, ralou todo e está morto lá. É isso que nós cremos desde o começo, bem, da Bíblia, né? Mas eu me refiro ao Arraial Batista. Infelizmente, próximo slide, a atual declaração doutrinária não é tão específica, ao meu ver, assim. Vamos lá. Artigo 4 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Começou bem. Ótimo. Mas cedendo à tentação de Satanás, no ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos por natureza pecadores inclinados à prática do mal. Repare que há uma leve mudança na fraseologia. É verdade, nós somos inclinados à prática do mal, mas não só isso. O que falta das declarações anteriores, irmãos, é a expressão clara de estarmos caídos, de estarmos destituídos da capacidade do bem à parte da graça de Deus. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Separado de Deus, um homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Então não é uma declaração ruim, muito pelo contrário, perto de algumas outras denominações é muito boa, mas ao meu ver, meus irmãos, isso é perigoso. Você começa a sair um pouco da ortodoxia, aonde é que você vai parar? Então se você sai, né, da Inglaterra rumo a Boston, nos Estados Unidos, mas no lugar de colocar o trilho certo, você muda 1 grau, certo? Para direita. Você não vai acabar em Boston, vai acabar em Canadá. Por causa de 1 grauzinho, porque você saiu da rota. Então, se eu fosse reescrever, né, teve até um movimento aí para fazer uma nova declaração da convenção, mas as propostas eram absurdas, então isso aí caiu por terra, porque os conservadores se levantaram e acabaram, se é para mexer para pior, deixa como está, né? Mas se fôssemos mexer, eu pegaria esse texto que não está ruim e deixaria mais claro a queda do homem e a sua incapacidade, certo, de reagir por si só à oferta da graça de Deus. Porque o que está ali, praticamente, irmãos, cheira a um semi-pelagianismo. O homem caiu, mas nem tanto. E aí ele pode, de alguma forma, com a graça de Deus, né, buscar salvação ou algo assim. Então, só essa ressalva. Agora, eu preciso admitir, se a
declaração da convenção trata da queda em outros artigos, eu realmente não reli tudo para lembrar se estava lá ou não. Eu fui direto na parte que falava o capítulo 4, né, sobre o pecado, onde deveria estar o efeito do pecado sobre o homem. Muito bem. Vê se a gente consegue só até esse próximo tópico, irmãos, o significado do pecado. Vamos lá. A Bíblia diz que as suas maldades separaram vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Isso mostra que, basicamente, o pecado é algo que provoca o rompimento das relações do homem com Deus. É importante nós salientar, meus irmãos, que isso vale para o incrédulo de forma absoluta e vale de forma relativa para nós também. E eu explico. O incrédulo, e nós éramos assim, estamos completamente separados de Deus, estávamos, né? Separados de Deus, o incrédulo está, ele não tem nenhuma relação com Deus e por isso é que ele está morto, porque ele está completamente separado da vida de Deus. Mas e nós? O pecado, meus irmãos, ele tem um outro efeito separador em nós. Ele quebra a nossa comunhão, ok? Ele não interrompe a nossa salvação, bom entender isso. Ele não cancela a nossa relação de filho com Deus, nada disso acontece. Mas ele atrapalha a nossa comunhão com Deus, ele retira a alegria da nossa salvação. Então, aqui vale, meus irmãos, uma grande reflexão. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida está bege, sabe? Ou se você preferir, preta e branca, desbotada, não é porque ela está ruim, porque as coisas não estão dando certo, não. De novo, é a maneira como eu estou reagindo aos problemas da minha vida. O Davi Moura sempre conta essa história de 2 filhos, né? Em que o pai disse assim, olha, eu resolvi dar uma barra de ouro para cada um. 2 filhos. Só que a barra de ouro está lá dentro do depósito de esterco aqui na fazenda. A de cada um. Aí o filho falou assim, mas pai, tanta coisa para você fazer, mas você não sabe que aquilo é sujo, aquilo tem... O filho estava dando suas desculpas, aí chegou o segundo filho, coberto de cocô, com a barra na mão. É a forma como você encara a vida. Para esse, nem uma barra de ouro vale a pena o esforço, a sujeira, o cheiro, tudo. Para o outro, ele nem viu o problema. Importante, se eu for ganhar uma barra de ouro. Depois, meu amigo, lavou, tá novo. Tá? Prefere, se necessitar, toma um antibióticozinho, mas eu tenho uma barra de ouro. O grande problema mesmo de muitos cristãos é que em tudo que acontece na sua vida, ele tá... Eu tenho até a camisa agora, comprei, lembra? Reclamador profissional, com a hiena no meio. Ó dia, ó azar. Eu vou usar, irmãos, aqui um dia desse, vocês verem isso. É de desenhos da década de 80, década de 90, que eu tenho vários agora. Eu comprei reclamador profissional. Ai, que calor. Ai, que chuva. Ai, tudo tá ruim. E como é difícil, meus irmãos, você conseguir ver Deus. E quanto Ele nos abençoa quando a sua vida é assim. E aí o tempo vai passando, né? Aí você sabe que tem a idade do jaguar, a idade da águia e tem a idade do condor. Conhece a idade do condor? Com dor nas costas, com dor no pé. Aí tudo fica pior para essa pessoa, porque agora eu já encontrei gente que você só encontra essa pessoa para ela dar a lista de remédios que está tomando, as enfermidades que tem. Deus me livre e guarde. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma reação correta diante das situações da vida. O pecado rouba a alegria da nossa vida. A alegria da salvação, como a gente bem conhece. Então, meu irmão, se porventura você anda nessa, né? Dia, ou azar, depois que o inventário tá ruim, nunca mais melhorou, verifique. Vou lhe dar uma palavrinha-chave para você usar como termômetro. Contentamento.
contentamento, como disse Paulo, com piedade é o segredo da vida. Porque em vez de ficar lamentando pela Ferrari que eu não tenho, eu sou grato porque eu tenho essa Brasília aqui. Pobre da Brasília. Essa semana eu vi, inclusive, uma Brasília. Mostrei até pro meu filho. Olha, seu avô já teve uma daquela ali. E a do meu pai não tinha o chão. Era meio Flintstones. A gente via o chão passando assim. Foi uma época braba. Porque não é assim, meus irmãos. A gente chora pelo que não tem, às vezes nem tem condição de ter. E falta gratidão, contentamento com aquilo que nós temos. Isso não é, meus irmãos, ser... Como é que eu vou dizer? Como é que é o termo? Não, você não... né? Resignado. Isso não é ser resignado. Ser resignado eu acho ruim, né? Tipo, e aí, essa camisa aqui? Eu tenho essa camisa há 30 anos. Eu quero que não se nem comprar camisa nova, porque né, ainda não furou aqui, mas eu já costurei e tal. Isso é tanto quanto exagerado que a pessoa não tem aspiração nenhuma para a vida, nem nada. Estou usando a camisa como metáfora, é claro, irmãos. O ponto é outro. O ponto é quando você quer o que não precisa, o que não... né? E aí a coisa complica. Mas vamos lá, senão a gente não termina nesse slide hoje. Definição e definições de pecado, do grego. Aí está, meus irmãos, o porquê que eu prefiro falar hamartia. Essa é a pronúncia certa da palavra. Para você ter uma aulinha de grego rápida, em cima do alfa que você tem lá, tem uma vírgula ao contrário, tá vendo? Ela está ao contrário. Se ela tivesse do jeito certo, você pronunciaria amartia, como você pronuncia, por exemplo, ágape, sem R, porque a vírgula está assim. Quando a vírgula está ao contrário, você pronuncia de forma aspirada, hamartia, o R gutural, ok? Terminada a aula de grego 101, essa é a razão porque eu prefiro e o significado é errar o alvo. Aí já tem um probleminha. Alvo de quem? É óbvio que o alvo é de Deus, certo? O problema, meus irmãos, é quando eu crio outros alvos, que obviamente me faz errar o alvo de Deus, porque eu estou inventando coisas na minha cabeça, né? Então, algumas coisas que estão dentro disso. Omissão do dever é pecado. Tiago 4,7. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Já pensou, irmãos? Você está ali, né? Supermercado. Aí o cara está lá, né? Fazendo o hortifruti granjeiro e tal, e rola um tomate. Aí você faz bem assim, ó. Passa por cima e segue a sua vida. A minha mãe dizia o seguinte: pode pegar a mão, não vai cair não. Estou usando um exemplo simplérrimo, meus irmãos, que às vezes a gente vê coisas no nosso dia que a gente pode fazer alguma coisa. Às vezes é óbvio, muito mais complicado do que pegar um tomate no chão e botar de volta. Mas você vê, meus irmãos, o mundo está tão acostumado a ninguém fazer nada que eu já recebi um olhar estranho quando eu peguei, foi um pacote de Bombril. O senhor ia passar por cima, ia rasgar o pacote com o carrinho dele. Eu falei, só um minutinho. Eu peguei o pacote, botei de volta na prateleira. Deu pra mim. Porque ele viu um pequeno homenzinho verde de Marte, alienígena. Porque o normal é não estar nem aí. Tiago discorda e define como pecado. Atitude errada para com Deus. Óbvio, né? Números 21:7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O povo falou contra Deus. O povo do deserto era meio corajoso, né? Ou louco. Marcos 3:29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Bom, eu não vou gastar agora tempo falando sobre o pecado do Espírito Santo, falar depois, mas posso garantir, ele não é possível ser feito hoje mais, ok? 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o pensamento aqui no nosso segundo ponto é, a atitude está errada se eu faço não para a glória de Deus, certo? E aí está fazendo algo contra Deus. Terceira característica do pecado, definição, perdão. Transgressão da lei. 1 de João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei,
De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então vamos lá, irmãos. A gente já aprendeu que a lei mosaica é muito mais complexa do que apenas, né, não misture dois tecidos, ok? Haviam leis civis, cerimoniais e aí o que importa, leis morais. As leis civis não se aplicam, em sua enorme maioria, praticamente totalidade a nós, porque nós não estamos numa teocracia. Elas fornecem bons princípios de como deveriam ser as nossas leis, mas elas não se aplicam a nós. Por exemplo, nós não temos cidade-refúgio. Cadê a cidade-refúgio na nossa lei, na nossa cultura? Né? Não tem, porque era uma lei civil. Lei cerimonial, da mesma forma. Né? Ninguém vai trazer, por favor, nenhum o cordeiro hoje à noite, porque eu não vou sacrificar. Sacrifique em casa, faça um churrasco de carne de cordeiro, que é uma maravilha. Rapaz, me chame, esse é onde eu ia chegar, claro. Né? Os sacerdotes passavam muito bem, que carne gostosa que é de cordeiro. Então, a lei cerimonial acabou. Pastor, eu não vou poder ir ao culto essa semana, por quê? Então, porque morreu um amigo meu e eu toquei no corpo, tem que passar. Não, isso tudo acabou, certo? Esse é o fim da lei. E aí vem a parte moral, que é aí que é o problema. Você podia, irmãos, fazer, olha que interessante, a lei civil, né? Na letra ali, tudo certinho, a cerimonial direitinho, e ser um hipócrita, porque na lei moral você era uma lástima. Interessante isso, né? Porque é aqui que a giripoca canta. É aqui que a gente é provado de verdade. E, obviamente, transgredir isso aí é pecado. Quarto, ação errada para com os homens. Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Tiago 2, 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, meus irmãos, é óbvio, essa é a razão por que a gente não precisa ficar fazendo campanha social, do ponto de vista cristão, eu digo, né? Contra esse ou aquele preconceito, como se fosse uma coisa novidade, porque a palavra de Deus já fala isso há muito tempo. O mais incrível, meus irmãos, é você ter cristão sectário, preconceituoso, separatista, que tem. Eu acho incrível uma coisa dessa. Eu até entendo em determinados lugares você ter igrejas que são étnicas, né? Como, tipo, fulano veio da Europa, tudo certinho, junto, né? E aqui fizeram a colônia e tal. Tá, aí vou eu lá, né? Nem branco, nem negro, meio pardo, meio amarelado e tal, e quero congregar. Aí eu não posso, porque eu não sou leto, ou eu não sou alemão, ou eu não sou coreano, ou não sou sei lá o quê. Complicado, do ponto de vista cristão. Complicado não, é pecado mesmo. Isso não existe. Agora, é claro, se eu chego na igreja deles, o culto é em leto, é em alemão, é em coreano, aí eu fico se eu quiser, porque é direito deles ter o culto na sua língua materna, né? Problema nenhum. Agora, eu não poder ficar, e já aconteceu, complicado. Alguém não está lendo Tiago, por exemplo, né? Sem contar o resto todo da Bíblia. Então, não tem sentido uma coisa dessa, irmãos. Eu não sei se você já conheceu, mas eu já vi casos de cristão preconceituoso, racista. Você não consegue entender o que está na cabeça da pessoa. Estou tentando lembrar aqui quem foi o colega que me contou que ele não ficou numa igreja porque as irmãs tiveram problema com a esposa dele. Problema racial. Como é que você... Aí eu falei assim, olha, eu acho que você não deveria ter só saído. Você deveria ter chutado o pau da barraca e levado para a convenção. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Agora, tem outro extremo, né? É o Mané, que botou lá na nossa página na internet que o pastor da igreja é racista. Alguém já deu uma olhada na nossa equipe ministerial? Agora dá equilibrada porque o Petrônio entrou, mas a metade era negro, a outra metade era caboclo e eu pardo. Eu sou racista. Ah, por quê? Porque eu não cumpro a agendinha do movimentozinho dele, que aí é o outro extremo, né? Eu não fico lá fazendo, né, narrativa, não fico lá e tal, porque eu discordei do que ele estava falando. Ele estava misturando a palavra de Deus com o movimento social. Eu falei, não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus não buscou isso daí. Isso não existe. Aí
Só pode procurar, tá lá na página da igreja. O pastor é racista. Eu tenho que rir nesse negócio desse. Neto de negros, bisneto de escravos e eu sou racista. Eu casei com a loura, né? Olha lá, a loura lá. Já foi, é verdade. Boa. Teve a época que foi. Mas era de farmácia, né? É outra história. Gente, o ponto aqui, meus irmãos, é que, claro, os dois lados são lamentáveis. Os dois lados. Tanto o racista como o que fica puxando, né, a sardinha para o seu lado e se vitimando por causa da cor da sua pele, qualquer que seja, também está errado. A Bíblia traz o equilíbrio aqui. Para terminarmos, é pecado não crer em Jesus, João 16, 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim. Então não é simplesmente uma escolha de religião, né? Eu não creio em Jesus, é muito mais do que isso. É pecado e por esse pecado, principalmente o homem será julgado. A tendência natural para o erro é uma definição de pecado para terminar, e a gente volta para o texto de Romanos 7, nos versículos anteriores ao que nós lemos. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, não dá mais para continuarmos, esse foi só o comecinho de amartiologia, né? E nós temos, hoje já tinha tudo isso aqui ainda de slide, ou significa que a gente tem ainda muita coisa pela frente. Eu acredito que mais 2 domingos no mínimo. Peço que vocês leiam o material, ok? Aprendam aí e já tragam, se possível, as suas dúvidas, ok? Vamos orar? Mas em minha defesa, estamos dentro do nosso horário. Vamos orar, pedindo ao Senhor pelo nosso dia e pelo nosso culto desta noite também. Nos colocar de pé? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pela orientação, direção, firmeza que ela nos dá e como estudá-la com tempo e paciência é precioso. Que aquilo que temos aprendido aqui, ó Deus, fique realmente gravado em nossas mentes e corações e possamos, ó Deus, levar para o nosso dia a dia, para nossas interações com o mundo, com a sociedade, onde quer que estejamos. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui, ó Deus, todos para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.